Salve comunidade acadêmica e famílias, mais um EngieCast. Hoje vamos falar do ramo da física, né, da engenharia, que estuda o movimento através do ar, que é a pneumática. E que vai gerar trabalho, né, e tal. E para nos ajudar nesse assunto hoje, tenho a grata satisfação de ter aqui comigo o Leonardo Portugal. Ele que é especialista em pneumática. Leonardo, seja bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no EngieCast para ajudar a gente nesse assunto. Ô André, eu que agradeço a oportunidade, né? Vamos lá, vamos primeiro falar talvez de uma forma bem leiga, né? Para que até quem não conhece, né, poder entender. Isso. Né, o que é pneumática, como que é gerada a pneumática em si. Vamos lá. Então começa explicando assim, porque a gente subentende, é como você falou, quem assiste tem gente que conhece muito, especialista também em pneumática, mas tem gente que talvez não tenha muita noção. Exato. Então começa explicando para nós o que é pneumática. Exatamente, eu até digo por mim, né, eu não segui talvez aquele roteiro, né, que muita gente segue, né, talvez se forma como técnico, começa como estagiário e depois sim vai evoluindo, faz uma engenharia, um tecnólogo, né, depois avança. E eu, sinceramente, eu meio que caí de paraquedas, cara, na faculdade, né? Eu fui e lá eu aprendi, tive o básico, né? E depois no meu primeiro emprego foi onde, em campo, eu fui aprendendo, né? Então eu acredito que eu consigo dar um pouco de detalhes, né, de uma maneira que possa ser entendido. Mas vamos lá. No mercado, na indústria, né? Hoje temos aí 3 níveis de tecnologias, né? Hoje a hidráulica, que é uma tecnologia um pouco mais antiga, ou até meio que parecida aí com a pneumática, que é em movimentação de óleo. Tá? Temos a pneumática, que está aí desde o século XVII, entre nós, aí, ainda mais no mercado industrial, porém, se formos contar, está mais de 2000 anos, né, que foi inventada. E a terceira tecnologia que vem bem avançada, está na indústria 4.0 já, e eu acredito que também vai ser o futuro, que é a tecnologia elétrica, né? Então que podemos estar falando. Tá? Mas assim, você estudou a pneumática, mas você aprimorou ela na prática mesmo. Exatamente, né? Hoje, na verdade, eu atuei por mais de 10 anos, né, como um consultor técnico de vendas, um especialista técnico de vendas, né? Então, na prática, tanto na teoria e na prática, eu pude estar aí aperfeiçoando aí o meu know-how, né, o meu conhecimento no mercado. E quais seriam, assim, hoje as grandes marcas na parte pneumática, assim, que são líder de mercado ou que têm, assim, a expertise no mercado? Olha, eu sou suspeito a falar. São várias marcas, né? Porém, 2 marcas se destacam hoje no mercado, que é a Festo, né? Que é, inclusive, a empresa anterior, que eu atuei por 4 anos, tá? E a própria SMC. É uma empresa que, inclusive, me trouxe a Caçador lá em 2019, né? 19. Então, a Festo é uma empresa que é uma multinacional alemã. Ela tem aí 100 anos de mercado já, e a SMC é uma multinacional japonesa, né? Então, as 2 marcas são as principais marcas do mercado, mas cada um tem um certo diferencial, né? Que eu acredito que por ter trabalhado nessas 2 grandes empresas, eu consigo estar dizendo o meu ponto de vista, né? Até para facilitar o público, né? Numa escolha de uma tecnologia. Mas o que elas tem de diferença? Você pode dizer assim, não, elas são líder devido a isso, comparado com isso. Posso sim, né? Então, manda até falando da própria Festo, né? A Festo é uma empresa que ela começou, na verdade, há 100 anos como uma empresa madeireira. 100 né? anos. Exato. Então, eles tinham essa necessidade, inclusive para o mercado local, né? Caçador. Eles começaram com o mercado madeireiro. E na época era uma serrareria, era feita por 2 irmãos, né? Que inclusive um dessas famílias, né? É o nome conhecido de vocês, que é o Feser, né? Então da família Feser e da família Stoll. Ah, é? Exatamente, cara. Okay. Então juntando esses 2 nomes, Feser, Stoll, Festo. Então, inclusive
venha encaixar com o caçador, né? Por curiosidade. Você tá ali, cara. Ó a cultura aí da pneumática aí Sim. com o Leonardo aí. Muita gente não sabe, né? Mas é bem interessante. E a Festo, ela se destaca pela tecnologia, né? E pela qualidade. Então, assim, na minha opinião, é uma empresa que ela realmente ela tem esse know-how muito avançado, né? Da tecnologia, que dentro da pneumática eu posso estar falando aí com detalhes mais para frente, né? Então é muito bacana. Inclusive, não só na tecnologia, né? Mas até na própria formação dos seus profissionais, né? Ela tem uma base bem bacana, né? E tem como metodologia de estar formando muito bem seus profissionais, né? Eu, por exemplo, todo ano eu ia em média 4 a 6 vezes em São Paulo só para fazer treinamentos. Então eles realmente têm essa filosofia, método alemão, né? De estar qualificando seu time, enfim. Então foi bem bacana. E a SMC é uma multinacional japonesa, né? Então, vocês sabem, o japonês ele é muito organizado, né? Então, eles são bem inteligentes também. E o principal, na minha opinião, a principal vantagem da SMC é a sua robustez no Brasil. Hoje eles têm uma fábrica em São Paulo, que é o maior parque fabril, né, da América Latina, né? E o seu estoque também é o maior estoque do mercado, né? Então, eles priorizam muito essa formação deles, né? Que é a estrutura, estoque e também organização. Mas o que mais influencia na evolução da pneumática, seja da Festo, da SMC, outras empresas ali, Parker, Norgreen. Sim. Né? Esqueci de falar, cara. Esqueci de falar. Hoje, além da Festo e SMC, temos outras marcas, igual você comentou, a Norgreen. A Norgreen é uma marca que eu também acho bem interessante, né? Sinceramente, ela se compara com a tecnologia da Festo, porém no Brasil ela não é muito atuante. Ela não tem a mesma estrutura que a Festo e a SMC. Não desenvolveu um mercado, vamos dizer assim. Não desenvolveu esse mercado hoje no Brasil. Aí tem a própria a Rexroth, ela também não é mais atuante, ela vendeu a marca dela para Ventis, né? Que é uma nova marca que eu inclusive atuei no Rio de Janeiro, né? Até depois eu posso falar um pouquinho dessa história. Eu não sou natural daqui, mas estou desde 2019, enfim. Muito bem, então depois você vai contar como é que você vai parar aqui em Caçador. Vamos contar. E ela não focou muito nesse mercado e vendeu a marca. E a Parker, ela há 50 anos atrás, era a marca predominante no mercado brasileiro. Né? Inclusive, quem já é mais antigo na indústria sabe disso. Só falava Parker, né? Porém, ela decidiu focar em outros mercados, talvez focar mais no mercado hidráulico, né? Então, aí chegou a Festo, e na sequência a Festo, que foi predominante no mercado, por conta até do seu investimento na didática, né? Inclusive, é o que faz o nome dela ser bem forte no mercado. Por exemplo, a Maine, né, a minha esposa, ela escolheu a engenharia por conta de uma bancada da Festo aqui na Uniarp. Que tem aqui na Uniarp. Tem aqui na Uniarp, sabe? E praticamente em todos os colégios técnicos e faculdades tem a Festo. Então foi onde ela foi desenvolvendo o seu mercado brasileiro e assumiu o mercado. Aí, depois, na sequência, chegou a SMC, né? Formiguinha, e tá meio que dividindo o mercado nacional hoje. Mas na hora da escolha, né? Sim. Num projeto ali, o engenheiro o profissional, o especialista, o técnico do projeto pneumático. Né? Vamos comparar uma marca e a outra. O que vai levar, uma vai oferecer? É questão de valor, é questão aplicabilidade, os material. Fazer, não, essa aqui é melhor que essa. Tem como fazer essa comparação? Tem como fazer, né? Eu atuei muito com indústria aqui na região, né? Atendendo as grandes empresas, né? JBS, BRF, enfim, até o mercado local. E atuei também muito com fabricante de máquinas, né? Que são os fabricantes que fabricam as máquinas para o mercado nacional e também global, né? E varia muito da empresa, né? Tem empresa que realmente quer um custo menor e quando ela
quer esse custo menor, normalmente ela escolhe a SMC. Né? Realmente a SMC é uma marca bem agressiva. Tem uma tecnologia, vamos lá, compatível com a Festo, né? Principalmente se for numa pneumática básica. Porém, quando o cliente ele quer uma tecnologia um pouco mais avançada, quando ele quer ferramentas de engenharia, softwares de engenharia, ele normalmente escolhe a Festo, né? Porque a Festo ele consegue ser mais autônomo, ele consegue entrar nas ferramentas de engenharia, consegue especificar, dimensionar, calcular tudo em tempo real o que ele precisa, né? Obviamente, e em alguns casos com o apoio do especialista técnico, que no caso era o meu, né? Mas ele conseguia ser um pouco mais autônomo e, com isso, ele conseguia gerar mais confiança. Então, por conta disso, eu conseguia me destacar, né, com o Festo. Porém, foi como eu comentei anteriormente, né, se ele quiser um preço mais competitivo, se for algo que ele entende que não precisa ser muito específico, normalmente ele escolhe a SMC. Mas uma questão que nem tem entre essas marcas, que são marcas boas, Sim. Tem outras marcas, né? Também boas marcas aí, como a Park e tal, que nós falamos ali. Mas tem uma infinidade, surgiram muitas outras marcas, né? E você já viu, assim, algum problema por questão de é muito caro e tal, e o cara escolher, você até comentar, não, mas não quero, vou pegar outra marca. Sim. Uma marca, às vezes, um tanto nova ou desconhecida, e dá problema na parte funcional ou alguma coisa mais séria? Dá muito problema. Eu tive um caso, né, inclusive, que eu não vou falar o nome, mas é um frigorífico bem famoso na região, que foi feito um projeto que tinha uma pneumática de uma marca desconhecida, né, sem confiança, mal dimensionado, que eram docas elevatórias, né, que o caminhão chega e ele aciona a pneumática, enfim, aí a doca levanta. Normalmente hoje é feito por hidráulica, mas nesse caso ali a maior parte era por pneumática. E nesse caso o motorista ele conseguiu burlar, né, uma alavanca pneumática manual que não era para fazer daquela maneira, ele fez, burlou, e ao passar, né, depois com os materiais vindo para o frigorífico, essa alavanca ela subiu, né, sem ele ver, e ele, como era pontudo, ele passou junto com a força do carrinho, que ele estava levando as coisas, e bateu fortemente na perna dele, e ele sofreu um acidente onde ele quebrou a perna, por exemplo. E no hospital ele teve uma infecção, e aí aconteceu o pior, né? Ele infelizmente faleceu, né? E daí foi onde me chamaram com urgência, né, para redimensionar esse projeto. Então, até uma ajuda de um colega meu, o Marcel, na Figueiredo, provavelmente ele vai estar assistindo aí. A gente fez um trabalho junto, redimensionamos o projeto e ficou 100%. Né? Hoje eles estão com uma aplicação com confiança com a marca Festo. Mas o problema ali foi o equipamento pneumático ou o projeto pneumático, ou foi um conjunto? Foi mais a própria pneumática em si, né? Que foi um equipamento que podia fazer a burla ali. Entendi. Né? Ele possibilitava que fazia-se... Exatamente. E também, vamos lá, o projeto em si também, porque estava sem segurança, né? Uhum. E quando a gente redesenhou, a nossa válvula em si, ela já não fazia essa burla. E também estava com esse sistema com proteção, né? Então é importância. Muito importante. Né, o profissional, o engenheiro, vai contratar uma escolha do equipamento, um produto, né? Sim. Não, é muito importante, mas eu contei de um caso que realmente foi muito grave, né? Mas tem N casos, né? Até da própria... até do próprio sistema, né? Que ele pode dar falhas. Vou dar um exemplo. Uma linha de produção. Uma linha de produção, né? Hoje, por exemplo, a gente sabe que quando entra numa fábrica, uma linha de produção, ela tá a 1000, né? Passando 60 produtos por minuto, ou até 120, né? Então, você imagina de uma válvula, né? Depois eu posso até estar explicando com detalhes, né? Uma válvula, ela faz o acionamento de um cilindro pneumático, né? Hoje, uma válvula da Festo, por exemplo, ela tem em média 60 milhões de ciclos de vida útil.
Se tu pegar uma válvula, uma marca inferior, pode ser que ela tenha 1 milhão, 5 milhões. Um cilindro pneumático. Hoje, um cilindro pneumático da Festo ou da SMC é 10 mil quilômetros de vida útil. Se pegar um concorrente com a marca desconhecida, pode ser que seja 2 mil quilômetros. Então, imagina o tempo que você tem que ficar toda hora fazendo manutenção, troca de equipamento. Isso gera perca, né, de produção. Isso aí, o que vem de encontro com material de melhor qualidade, né? Estudo, Exatamente. né, de materiais. Exato. Né, engenharia aplicada no desenvolvimento desses produtos, né? Exatamente. Então, cada tecnologia tem muita tecnologia embarcada, né? Então, não só a tecnologia embarcada, mas também a própria robustez do equipamento. O desenvolvimento, né? E tudo, desenvolvimento, né? Tempo de engenharia, né? Essas empresas, igual a própria Festo SMC, imagina, elas têm ali mais de 1.000 engenheiros de produto, engenheiros de desenvolvimento espalhados pelo mundo. Aí tu pega uma empresa com uma estrutura menor, já não tem. Então, você já consegue estar enxergando a diferença, né? E na indústria hoje, né, nessa avalanche de modernização, ainda a pneumática é bastante usada? Muito usado, muito usado. Eu acho que é legal também falar um pouquinho do princípio, né, da pneumática. Então, vai lá. Falando, né? Então, basicamente, o princípio da pneumática vamos lá, por compressor, né? Então, você tem um ponto de ar atmosférico, né? Que você tira o ar da atmosfera. Então, o compressor ele faz esse trabalho. Normalmente, ele é utilizado o compressor parafuso, né? E aí que entra o detalhe, né? As pessoas pensam, não, mas o ar, então, é gratuito. Não, não é gratuito, né? Então, o que acontece? Você tira o ar da atmosfera através do compressor, né? Então, o outro passo dele, ele faz um resfriamento, né? Até porque o ar ele sai com esse trabalho de compressão, ele tem uma temperatura muito elevada, entre 150 a 200 graus, né? Antes disso ele tem um filtro, né? Porque tu imagina, a atmosfera, ele pode estar tirando vários outros elementos, Sim. né? Que não pode ser trabalhado. E nesse ponto de resfriamento, a gente tem um problema que não é muito conhecido na indústria, que a gente chama de ponto de orvalho, né? Porque tu imagina, essa caneca aqui, ela hoje tá aqui normal, mas imagina se eu tenho uma caneca, eu esquento ela a 150 graus aqui, ela pudesse aquecer, obviamente, e eu jogo um resfriamento nela. Obviamente ela vai condensar, Sim. vai gerar água. Sim. Então aí que vai ter o grande problema na indústria, que é o grande vilão, que é a água, né? Mas em resumo, né, o ar ele é trabalhado dessa maneira, né? Igual tu comentou no início. Então é um trabalho a pneumática é movida por ar, né? Diferente da própria hidráulica e elétrica, né? Mas e quando que eu vou optar, eu vou usar pneumático, vou usar hidráulico? Sim. Ou juntar pneumático com o sistema elétrico? Não, exatamente. Então fala aí para nós. Hoje, né, foi uma pegadinha. Hoje eu sei da pegadinha que não me contaram na época da faculdade. Então já aí, ó, é a oportunidade para quem vai assistir aí saber. Exato. Hoje 99% da indústria tem pneumático. Então, se hoje um aluno, um profissional que tem esse conhecimento, né, não só de controle e automação de elétrica, mas que tem um conhecimento da pneumática, ele está bem à frente do mercado. Até porque tem essa necessidade por conta desse 99% de utilização da pneumática na indústria, né? Quando usar a pneumática, quando usar a hidráulica, quando usar a elétrica? Depende. Por exemplo, se você tem uma prensa e você exige uma carga muito elevada, um peso muito elevado, você vai utilizar a hidráulica. Se você quiser alta velocidade, um exemplo, para expulsar algum material vindo de uma esteira, uma rejeição, você vai ter que usar a pneumática. Agora, se você quiser utilizar uma aplicação que não tenha barulhos sonoros, né, que você queira economia de energia, aí você queira precisão também, você vai utilizar um elétrico. E sim, você consegue estar utilizando o conjunto, né? Que foi, inclusive, muitos projetos que eu desenvolvi com meus parceiros fabricantes, que é a pneumática em conjunto com a elétrica, né? Que daí
Aí não é o sucesso, né? Ah, cara. Cara. Dentro da aplicação dele, né? Claro. Sim, Você sim. falou, o hidráulico tem lá vantagem para aquela determinada função, né? Sim, Então, sim. O hidráulico, eu vou te dizer que ele ainda é necessário na indústria, ele ainda é utilizado, só que não é tanto, tá? Depende, obviamente, do mercado, né, de atuação, ou a indústria, mas ele não é tão utilizado. A pneumática é bastante, né? Mas eu posso te dizer que num futuro, né, não tão distante, ela vai diminuir por conta da elétrica, né? Hoje ainda os materiais elétricos eles são muito caros, né? Se você hoje querer um servomotor, um atuador elétrico, né? Ele ainda tem um custo muito caro, né? Muito elevado. Então, por conta disso, que somente em aplicações específicas é usado o elétrico, né? E a maioria é pneumática. O que é mais crítico ali numa rede pneumática, assim, em termos de componente, o vilão, além que você falou ali da água, né? Mas dentro do funcionamento, assim, poderia se dizer assim, que vai comprometer a confiabilidade do sistema. O grande vilão, né, é a água. Por mais difícil que de acreditar, é a água, né? Não só a água, mas o vazamento, tá? Eu vou explicar por quê. A água, né, justamente por conta do ponto de orvalho que eu acabei de comentar, né, ele prejudica bastante, porém ele é tratado no início com filtros ali, né? Só que falando de frigorífico, o grande vilão talvez é um mau dimensionamento até de rede de tubulação, né, e até um sistema para secagem desse ar. Então, por mais que naquela geração de ar comprimido, naquele compressor, ele tenha uma certa segurança, filtros, ali um secador de ar, enfim. Até esqueci de falar no meu comentário, também, em algumas ocasiões, na maioria, também utiliza o secador de ar para ajudar a evitar essa umidade, né? Porém, tu imagina só, aqui tem um compressor, você está fazendo todo esse trabalho, mas daqui a 50 metros tem outra rede de tubulação cheio de curvas ali. Então a própria rede interna ela vai gerar esse comprimido. E ainda mais aqui em Caçador, que tem época do ano que faz... As temperaturas variam muito. Né? Exatamente, a temperatura varia muito, menos 5 graus, e no outro dia tá 30 graus, enfim. Isso gera a própria condensação dentro da tubulação. Então quando tem isso é um grande problema. Porque você imagina a água, ela entrando, ela pode queimar as válvulas, ela pode entrar dentro até da própria válvula. Se entrar entra resíduo de sujeira também, ela entope as válvulas, então assim, para a produção. Então quando entra a água até no próprio cilindro pneumático, ele também não funciona 100%, começa a ter quebras mais momentâneas, né, mais rápidos, né? Então, uma das soluções que eu fazia, sabendo que tem esse grande problema, e muitas vezes ele não é reparável, porque imagina, como uma fábrica vai mudar uma tubulação inteira, eu normalmente criava um sistema de tratamento de filtros na própria entrada da máquina, tá, do equipamento. Então, isso para tirar a água, no caso? Aí era uma série de filtros, né? Tem filtros, depende da aplicação. Tinha aplicação que era só para remover água, né? E tinha aplicações que eram para não ter contaminantes no alimento, por exemplo. Então, um especialista, quando ele já é bem treinado para poder indicar qual que é a bateria de filtros mais adequada, né? Então qual seria assim o cuidado principal na hora de você vai lá ver uma rede de ar, por exemplo, para não cair assim ou evitar, para ser mais assertivo, vamos falar assim. Pontualmente, num equipamento, né, o mais adequado é ter uma bateria de filtros ali bem especificada, né, com a vazão necessária para cada aplicação e sempre estar fazendo a manutenção. Por mais incrível que pareça, as pessoas normalmente compram, às vezes não tem o conhecimento, né, conforme eu comentei, e não sabe cuidar, né? Às vezes, tem um filtro aqui. Mas, tu tem que tirar ali o elemento filtrante. Vamos cada 6 meses, vamos uma vez por ano. Eu entrava na fábrica, eu olhava, cara, tinha isso aqui de água no filtro, não era removível, né? Então, tu vê que realmente há uma certa falta, talvez, de um conhecimento até do próprio manutentor, de entender que a água é realmente o grande vilão
da tecnologia. Né? Você sabe um exemplo. Você que é lá carioca, né? Sim. Você vai fazer uma rede ar lá no Rio de Janeiro, Sim. é uma situação. Exato. Vai fazer uma rede ar aqui em Caçador, que eles falaram que chega a menos 5 graus. Sim. Eu vi um caso que congelou, por causa da umidade, congelou ali Olha aí. e daí não acionava, sabe, a válvula. E tinha que ir lá e passar o ar para derreter o gelo ali, então... Muita umidade, né? Exatamente. E a gente tem dois grandes problemas, né? O mercado ele é muito competitivo aqui no Brasil. Então, um fabricante de máquina, muitas vezes, ele não vai entregar um equipamento com uma bateria de filtros adequada. Por quê? Vai gerar mais custo. Então, se ele ter mais custo para entregar aquela máquina, ele vai ficar menos competitivo com o seu concorrente. Então, normalmente, ele não entrega. E o segundo ponto... as máquinas que vêm de fora, igual tu comentou. Lá na Alemanha, enfim, na Inglaterra, eles têm um outro ambiente, né? Então eles entendem que lá a máquina vai rodar perfeitamente. Então, quando chega aqui, ainda mais Caçador na região, que é um clima que a gente sabe que é louco, né? Então não tem esse devido tratamento, né? Não é bem pensado, né? Então, por conta disso, tem que ter, o manutentor na indústria tem que ter esse conhecimento que sim, né, o tratamento de ar ali é uma das peças fundamentais que tem que estar atento. Quais que são os principais erros, então? Você podia falar, assim, de montagem, dimensionamento, assim, que você encontra aí na prática? Olha, são vários erros, mas eu posso citar alguns, né? Eu acabei de comentar. Que mais sim. acontece? Um foi o que eu acabei de comentar, né? Realmente a falta de dimensionamento adequado, né? Com tratamento de ar. Um outro erro que eu via com muita frequência é o próprio dimensionamento dos cilindros, né? Então tinha ocasiões que eu via, por exemplo, cilindros com um diâmetro que era muito maior para a aplicação, né? Às vezes era feito por aquele... Posso falar a palavra? Cagaço. Uhum. Era feito pelo fator cagaço, né? Então vamos colocar o cilindro, mas não, tem como fazer um cálculo, né? Por área e potência, enfim. Dá para fazer o cálculo, né? E por que é interessante? Porque quanto maior a área do cilindro, né? Imagina, mais consumo de ar você vai ter. Então a gente já está falando de eficiência energética, né? Então, você tem que saber também dimensionar os cilindros, né? A própria válvula, eu já vi erros aí que, às vezes, por conta de uma falta de um dimensionamento da válvula, o cara faz a máquina, gasta R$500 mil para fazer uma máquina, daqui a pouco a válvula tem a vazão inferior do que o sistema que ele tem. Então, também é bom fazer um cálculo ali, até nos próprios catálogos a gente consegue ter essas informações, né? Ou consultar o especialista, né? Mas então, Leonardo, pode estar o cilindro certo, tudo, o sistema e a válvula errada. Exato. Daí não vai... Exato. Às vezes não vai atender a velocidade que ele quer, né? Então, tem muito disso, né? Às vezes o próprio cilindro, né? Pneumático também não é adequado, enfim. Um outro erro também é o próprio dimensionamento dos tubos, né? Então a gente via muito, o mais indicado é até 5 metros, né? Na verdade, até 5 metros é o mais indicado, mas tu via em algumas ocasiões com um tubo, uma válvula para um cilindro de 10 metros, obviamente, né? Igual energia, né? Então o fio aqui, cara, aqui tá legal, 100%, vai chegar bem na frente, a potência dele vai ser bem inferior. É a mesma coisa da pneumática, né? Quanto mais distante a tubulação ou maior a largura do tubo, a gente vai ter uma área maior. Então, quanto maior a área, vai ser menor o tempo de reação. Quanto menor a área, menor a distância, o tempo de acionamento do cilindro vai ser mais rápido. Então, são informações aí que eu via que não tinha muito conhecimento dos manutentores, né? Uhum. Então, eu costumo dizer que a pneumática, ela, ao mesmo tempo que ela é simples, ela é muito difícil, porque ela é muito detalhes, né? Uhum. Então, eu falei do tubo, mas pode ser da conexão pneumática, né? Vou dar um exemplo, até comparando marcas, né? Se tu pega uma válvula de 1/4 da Festo, o escape dela
vai ser de 1/4. Agora, se pega da SMC, vai ser de 1/8. Então, pode ser que naquela aplicação ali, nesse escape, o 1/8 ele pode reprimir o ar. Então, pode ser que o cilindro ele não trabalhe da maneira que deva trabalhar. Sim. Então, são muitos detalhes. A própria conexão pneumática, né? Tu tem que saber dimensionar. Até a própria entrada e saída do filtro, que eu acabei de comentar. Se você tem um equipamento que, fazendo um cálculo, né, de vazão dela, tem uma vazão, sei lá, um exemplo, de 2.000 litros por minuto. Se você coloca um filtro de 1/4 ou de 1/8, que eu já vi acontecer, cara, no retorno vai reprimir aquilo tudo. Inclusive pode até estourar tudo, né? Estrangular tudo, né? Então são vários detalhes ali, né, que realmente eu via bastante. Então tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, cara. E aí, Leonardo, qual que seriam as tecnologias dentro da pneumática que estariam mais em alta? Olha, a tecnologia que eu posso comentar que está mais em alta aí seria realmente a questão da eficiência energética, né? Hoje até a SMC tem um também, só que eu não recordo o nome, mas a Festo tem um sistema de tratamento de ar que é para eficiência energética, se chama E2M. Qual que é o diferencial dele, né? Ele consegue medir ali em tempo real qual que é a pressão, vazão, né? Ele ainda tem um sistema de segurança e ele tem um cabo de rede que você pode conectar em nuvem, né? com gateway, né? Então, por exemplo, se eu tinha comentado antes que um dos vilões também é o vazamento de ar. Por que o vilão é o vazamento de ar? Hoje vai estar indo dinheiro para fora, perder pressão. É dinheiro para fora. Diferente do que muitos pensam, a pneumática ela é dinheiro, né? Porque tu imagina, eu também acabei esquecendo de comentar, no sistema inicial ali, ele também tem um reservatório, né? Depois que gera aquela energia, enfim, tem aquele reservatório. Agora você imagina, se está consumindo ar além do que deveria consumir, e toda hora aquele compressor está disparando, dando um pico de energia. Então você está gastando energia elétrica, sabe? Então, qual que é o grande problema? Na pneumática, na hidráulica, se furou um tubo, vazou, cara, tá ali, a gente já fica desesperado. Meu Deus, tá vazando aqui. Tá vazando. É visível ali. É visível, né? Agora, na pneumática, não. Então, você tá ali, tá vazando, ninguém tá vendo, só tá escutando, mas também, às vezes, acha que é normal e aquilo tá vazando. Enquanto aquilo tá vazando, você tá gerando um ar que aquele sistema que era para acumular, né, não tá vazando, né, tá terminando, né, que é acabei de falar o nome agora, do sistema que faz esse reservatório, né. Então tá acabando o ar todo o reservatório. Nisso, quando vai acabando o ar, vai continuando dando pico de energia, o compressor vai trabalhando, quando vai ver a conta tá lá em cima. A gente tá falando de contas, né, igual grupos frigoríficos aí, a gente tá falando de 1 milhão, 2 milhões, né? Então a gente tá falando em média aí, sei lá, eu fiz um estudo na época da SMC, que tinha uma bancada lá, enfim. Então pode ser que esteja gastando 40% até 40% além. Você já conseguiu mensurar, tipo, a questão de vazamento, desperdício? Exatamente. Esse produto, essa tecnologia, ela consegue, sim, a gente já conseguiu, mas essa tecnologia consegue mensurar em tempo real, se está vazando. Porque como funciona a pneumática? Quando você tem perca de pressão, né, a gente automaticamente entende que está tendo perca de vazão. Se tu está tendo perca de vazão, é porque está tendo vazamento. Então, essa tecnologia consegue, em tempo real, através de gráficos, né, dizer o momento, o horário, quando foi, o dia que foi, e inclusive consegue disparar um alarme, um alerta que aquilo está acontecendo. Mas aí vai ter que ir lá investigar na rede lá o local. Sabe que tem, mas não vai saber aonde, no caso? Exatamente. Não vai saber onde que tem, mas isso é muito fácil. É muito fácil de descobrir, né? Tu vai dar risada, mas uma maneira mais fácil é pro sabão. Ah, sim. Tá a bolhazinha ali. Exato, é igual pneu. Igual pneu. Igual pneu. Você vê uma bolha ali, cara, tá vazando, meu. Mas o legal é que quando tem essa perca de pressão, você consegue identificar na hora. E quando você identifica na hora, você pode parar a máquina, né, ou a linha. Obviamente não na hora da produção, mas normalmente as fábricas
pelo menos uma vez no mês, ou tem fábricas que uma vez na semana ou no domingo fazem essa investigação, né? Então, você consegue estar investigando, identificando e resolver um problema. Então, uma tecnologia que é bacana, que ela é em rede, né? Então, o dono da fábrica ele pode estar monitorando no computador da sua casa, né? Através de gráficos, através de dashboards, enfim. Porque, como você falou, né? Uma empresa grande onde tem bastante. Ah, ter 2 cilindros, 3, vai ter uma perda ali, tá. Tudo bem. É um vazamentinho, tá. Cara, agora, numa empresa, num conjunto de produtivo, né? Onde tem vários cilindros, válvulas, mangueiras, não é exato. cada um vazando um pouquinho. Não, exato. E tu falou 1, 2, 3 cilindros, cara, mas às vezes esse 1 cilindro, esse 2 cilindros, esse vazamento. É porque eu não lembro agora o cálculo que foi feito de cabeça. Mas a gente tá falando de coisa grande, cara. Coisa de até 30%, 40%, assim, que o empresário poderia ter de economia. Tá perdendo a eficiência do sistema e Exato. jogando dinheiro fora. Exatamente, jogando dinheiro fora. O que normalmente fazem? Ah, eu vou comprar outro compressor porque a minha rede não tá dando conta. Aí o cara vai lá, compra outro compressor, gasta mais meia milha e, cara, e o problema nunca é resolvido, só é maquiado, né? Mais pra frente volta vai tudo de ter novo. mais ar. Exato. Vazamento também. Exato, cara. E é um grande problema, tá? Grande problema. Falando em parte de segurança, né? Questão de segurança aí, parte das normas, pontos da NR12 que são importantes, esses sistemas pneumáticos. Sim, é muito importante, né? Muito importante. Inclusive, é uma grande falha que tem ainda em muitas empresas, né? Que não entendem o real risco, né? Mas sim, na pneumática tem tecnologias, né? Que você pode, inclusive já no próprio tratamento de ar, incluir, né? Onde, vou dar um exemplo, eu quero fazer uma manutenção no equipamento. Aí sim, você consegue colocar uma válvula manual, né? Que você fecha o registro, coloca um cadeado ali e consegue fazer a manutenção do equipamento. Hoje, na maioria dos casos, como que é feito? Tá? É por uma válvula de fera. Então, olha o perigo. Então, tu pega uma válvula de fera, 2 vias, tu abre, fecha. Vamos supor que o manutentor ele vai fazer a manutenção do equipamento, só fechou ali. Pode ser que alguém passe ali, esbarra, cara, abriu. Aí daqui a pouco vem um cilindro pneumático, pode ser que dá uma pancada nele. Se for uma prensa, pior ainda. Se for uma faca, acionamento de uma faca gera um corte, um dano maior ainda, né? Então é uma coisa simples também. Pô, gente, uma válvulazinha, cara, 200 pila, cara. Às vezes não é colocado. Então é bom, até na indústria, cobrar o seu fabricante de máquina de incluir essa válvulazinha, né? Ou até o próprio fabricante, né, ter essa noção do perigo e já também incluir, né? E não pensar só no custo final, né? Aí, além dessa tecnologia, tem uma outra também, né? Que a gente chama de uma válvula de segurança até para nível 4, né? Que é um SV, é um MS. Da Flowfast é um MS aí com traço SV, que ela além de... Aí já é elétrico, né? Já não é manual. Então vamos supor que eu vou disparar um botão. Ele já manda um sinal para essa válvula, né? E ela consegue já trancar na hora. Ou seja, deu um problema ali, ou uma pessoa trancou a mão, ou sei lá, a roupa, alguma coisa. Aciona o botão, essa válvula já tranca ali na hora, né? E o legal dessa válvula que além de ela trancar na hora, ela consegue fazer a despressurização do sistema. Ou seja, ela não vai dar tranco no equipamento, então não vai quebrar o equipamento, né? Então tem essa opção também, que tem que ser obrigatório, cara. Tem que ser obrigatório num sistema pneumático. Então já tem 2 soluções aí, né? Sim. 2 soluções, a manual e a elétrica, né? São bem importantes. Pusemos e boas práticas aí para melhorar a segurança, então, nessas... A prática principal é ter essas tecnologias na entrada de ar do equipamento, né? E, obviamente, saber utilizar, né? Saber utilizar. Mas aí, em relação à utilização, pelo que eu entendo, é bem tranquilo, né? Realmente, na questão de programação, de automação, a gente tem uma galera muito boa aí no mercado, hein?
né? Mas boas práticas é só realmente lembrar, né? E colocar no edital, quando vir um equipamento, que tem que ter essa tecnologia. Observar ali se tem essa... Observar se tem essa tecnologia, né? E Bacana. sempre estar de olho, né? Se está funcionando, se não está. Falando na parte de manutenção, né, o equipamento, você vai detectar ali que ele não está mais sendo eficiente. Qual que é o primeiro sinal assim que você vai identificar? Olha, em pneumática, na verdade, é bem visível, tá? É bem visível porque quando, um exemplo, entrou uma água numa válvula ali, automaticamente, se bater na bobina da válvula, já vai queimar, né? Então, automaticamente ela já vai dar uma parada no algum sistema, no cilindro, né? Ou uma válvula de abertura e fechamento. Só que, na minha opinião, quanto mais automatizar o processo, quanto mais ter informações, quanto mais poder ter dados em tempo real, é melhor. Como podemos fazer isso? Né? Realmente criando, botando isso tudo em nuvem. Né? Porque pode acontecer de a máquina, um equipamento queimar ou danificar e não ter uma pessoa perto olhando. Agora você imagina se tudo está conectado com sensores, com já em rede. Imagina, dentro de uma salinha, né, de supervisórios que normalmente tem numa fábrica, você já consegue identificar que quando soa o alarme, você já vê, opa, deu um problema, opa, esse ponto aqui que deu problema. Como que a gente consegue melhorar esse sistema? Normalmente com uma válvula, um bloco de válvulas em rede. Hoje, o grande problema, André, é as pessoas querem economizar, né? Economizar em tecnologia. Por que eu estou falando isso? Hoje a gente tem opções de válvula. Hoje tem a válvula ponta a ponta, né? São válvulas são mais econômicas, então tem a válvula que é uma ilha de válvulas com um terminal em rede. Esse sim é a tecnologia melhor que tem no mercado, que você consegue identificar qualquer problema em tempo real e conseguir identificar o problema e resolver, né? Só que infelizmente não são todas as empresas que pensam, né? Mas se for falar em válvula, tem inúmeras. Tem inúmeras válvulas, né? Inúmeras válvulas, inúmeras tecnologias, né? Porém, a principal que eu indicaria no mercado realmente é a ilha de válvulas com um terminal de válvula, com um terminal em rede, né? Que aí você consegue conectar tudo, né? E ter informações mais precisas em tempo real. Aí você disse que você vai ter que estar interligado, tipo a indústria 4.0, lá onde você é só tem o supervisório ali, você fica analisando lá na casa da tua casa, você vai estar olhando. Exatamente. Quando parou, quando não parou. Mas isso aí já é do sistema. Não é uma coisa à parte, tem que comprar, no caso, adquirir. Já é do sistema, né? Tem várias opções, né? Até na própria FES, o SMC, tem várias opções, né, de tecnologia de válvula. E essa que eu tô comentando é do próprio sistema, né? Então é um terminal de válvula. Na verdade, já tem muitos anos, inclusive foi a própria FES que inventou a tecnologia, né? Isso há mais de 35 anos atrás, né? Só que eu vejo que ainda não é tão utilizado no mercado, né? Ainda tem uma resistência, mas justamente como eu comentei, né? Por conta de custo. Hoje os fabricantes é um mercado, eu também não julgo, né? É um mercado bem competitivo, né? Então, como o cliente final não conhece, ele acaba não exigindo. E quando ele não exige, cara, por eles conhecerem, não sabe as vantagens. não sabe a vantagem, né? Não sabe a vantagem, o benefício, o que pode trazer. Então, às vezes, não acaba colocando, por exemplo, no edital. Então, quando não coloca o edital, você é um fabricante de máquina, você vai colocar 10 mil reais a mais no seu equipamento? Não vai, né? Porque tu sabe que o seu concorrente não vai colocar. Então, isso acaba prejudicando a própria indústria, a tecnologia em si, e principalmente o cliente final, né? Mas dentro do sistema, qual que seria a parte que mais dá problema? Do que... Tem assim, que é mais recorrente de falha primeiro, no caso, não? Na verdade, na pneumática, depende. Porém, se eu tenho um ambiente que tem muita umidade, a primeiro que vai danificar vai ser a válvula, né? Porque a gente está falando de componente eletrônico, eletroeletrônico, tem bobina, enfim. Então, ele vai ser o primeiro equipamento a dar problema se você não cuidar com a questão da umidade, né? É um ponto bem crítico, inclusive.
Tem que ter atenção aí com a parte das válvulas. Tem que ter. Ar poluído, esse negócio. Tranca a válvula também. Tranca a válvula, né? Então, às vezes você quer falar, quer explicar. Às vezes até o cliente às vezes não aceita muito, né? Mas tem que cuidar, né? Tem que cuidar com essa questão, né? Por que que ele reclama, né? Porque antes, né, era uma tecnologia mais ultrapassada, porém, a gente sabe, né? A sua primeira TV que tu comprou, a minha, por exemplo, durou mais de 20 anos. Hoje tu comprar uma TV, né? Dura... Não sei quantos anos você tem, né? A minha primeira é tubo de imagem. Pois é, né? Exato, cara. Aí já vai contar a tua idade, né? Não, 34, né? Tô mais ou menos ali, né? Então você conheceu as TV de tubo? Ah, conheci, cara. Conheci TV de tubo, né? Então a gente sabe que era uma resistente, né? A própria Fessel tinha uma válvula que chama válvula Tigre. Uma válvula que, você podia dar uma martelada nela, podia cair o que for que a válvula continuava funcionando, né? Porque até na própria tecnologia em si, elas têm uns diferenciais, né? Essa válvula Tigre, por exemplo, ela era por membrana, né? Então a abertura dela era por membrana, abria e fechava dessa maneira. Então, por mais que o ambiente era sujo, tava poeira, água, ela passava. Então, hoje as válvulas, a maioria da válvula é por pistão. Sim. O próprio cilindro que eu falei, o pistão, ela tem um pistão interno que ela faz essa abertura e fechamento. Reparo ali e tal. Exatamente. Quando tem essa sujeira aqui, o pistão, o que acontece? Ele não chega até o final, ele fica travando. Por isso que eles reclamam. Agora que você falou em tecnologia aí dessa válvula, acontece de ter uma situação diferenciada e você relatar alguma coisa, ter que mandar para eles um estudo de uma metodologia nova, alguma coisa assim, não? Então, como que eles fazem esse estudo para um ambiente? Esse ambiente vai trabalhar negativo, aqui vai ser tem bastante calor, aqui tem... Não, na verdade, com a válvula, não entendi. Em estudo em si seria... uma necessidade especial ali de uma ocasião do mercado, entendeu? Ah, sim, sim. Aí vai do especialista, né? Ele consegue, de acordo com a aplicação, de acordo com o ambiente, ele consegue especificar qual que é a válvula mais adequada para esse cliente final, né? Por exemplo, se no equipamento dele ele tem uma vazão bem superior, de acordo com tanto cilindro, enfim, eu consigo calcular, especificar qual que é a válvula adequada que ele deve utilizar. Mas, por exemplo, nesse caso, não tinha muito o que fazer. O que ele tinha que fazer é tratar o ar dele, né? Porque hoje, raramente, a gente não vê mais as válvulas por membrana, né? É uma tecnologia que ainda tem, só que ela não está muito no mercado, né? Então, o melhor a se fazer é realmente estar tratando o seu ar, né? Mas por que se ela é uma válvula que ela ia resolver, né, facilitar, ou, digamos, ia dar uma margem maior de não falhar? Daí não saiu de linha ou tá pouco usada? Mas é aí que tá, né? Ela resolve um problema, mas ela causa em outro. Então, imagina, ela passou vai ali... Vai passar a sujeira. Vai passar a sujeira para os cilindros. Então, vai passar a sujeira para o cilindro, vai entupir o tubo, então... Não é tão vantajoso assim. Vai arriscar haste, vai estragar. Exatamente. Um cilindro que dura 10 mil de vida útil vai durar bem menos, né? Porque vai arriscar haste, aí vai gerar... Aí que tá, também no próprio cilindro gera vazamento, né? Então vai não perder pressão. Exatamente. Então perde pressão, vai piorar a própria produção dele, né? Então, por mais que visivelmente pareça um produto superior, ele vai resolver só um problema e causar outro ali na frente, né? Mas tem válvula, por exemplo, para uma mesma situação, né? Não, é melhor usar essa válvula, não, aqui é melhor usar essa. Sim, tem. Como que eu vou te explicar? Tem, porque depende vamos dizer assim, do que o cliente também quer gastar, né? Às vezes, não só quer gastar, mas cada tecnologia tem algumas limitações, tem tecnologias que são muito avançadas, né? Então, por mais que, André, eu tenho isso daqui que você consegue
monitorar tudo em rede, consegue visualizar tudo que vai acontecer ali. Tá, mas eu não preciso disso, ou eu não quero isso. Eu quero dessa maneira. Tá, eu quero que seja uma válvula mais robusta. Aí, de repente, a válvula que é mais robusta, ela não tem também a tecnologia agregada que ele quer. Então, a avaliação também é de acordo com cada projeto, de acordo com a necessidade do cliente, né? Mas sim, são vários modelos, várias aplicações. Mas e como que você poderia, então, dar uma dica, né? O cara vai fazer um dimensionamento, uma rede de ar, né? Qual que seria o ponto de partida e os principais aspectos que ele tem que levar em consideração? Então, no redimensionamento na rede A, realmente tu tem que ficar bem em cima desde o início quando você contrata a empresa, né? Justamente para você entender como que vai ser feita as curvas da própria tubulação, qual que é a distância, né? Hoje tem uma limitação de distância. Tu tem que ver o manual do compressor, até onde esse compressor chega. Às vezes o compressor ele chega, sei lá, até 30 metros, até uma curvatura de até 50 metros. Ali tem a limitação de curvaturas. Então, o ideal, né, já desde o início da própria construção da fábrica, né? Tu tem que ficar bem atento ali nesse dimensionamento estrutural da tubulação. Tá? Você falou da curva ali. Qual que é o segredo ou a importância da curva? O tipo correto da curva? Fugiu um nome aqui agora, mas posso até dar uma pesquisada ali, mas tem um nome que se dá, né? Cara, fugiu o nome aqui agora. Fugiu o nome. Mas o que ela vai influenciar? Mas ela influencia. Se for uma curva, imagina, você tá vindo direto, né, com a tubulação. Daqui a pouco você faz assim. Depois tu faz assim. Daqui a pouco tu faz muita curva íngremes ali. Imagina, você vai ter. Como é que é a palavra que eu vou usar? Tu vai impedir o trabalho do próprio secador de ar. Que o secador ele vai trabalhar de uma maneira que ele vai secando o ar na própria tubulação. Dependendo da curvaturas que for feita, ele não vai conseguir chegar naquele ponto crítico, sabe? Então é o que mais vê na fábrica, vou olhar. Mas eu tô aqui, cara, eu tô com o meu compressor, tô com o meu secador de ar, eu tô com tudo feito aqui, tudo bonitinho. Mas por que que naquele ponto na fábrica, lá atrás, lá tá cheio de água? Justamente por causa disso. As próprias curvaturas que foram feitas ali na própria estrutura da fábrica, foi feito de uma maneira que aquele secador de ar não chegasse ali naquele ponto para impedir que gerasse uma condensação na tubulação. Não é o ângulo da curva, é a quantidade de curva, no caso? É a quantidade da curva, mas também pode ser o ângulo. Influencia também. Influencia também. Fugiu o nome aqui. É um nome bem engraçado, é um nome de animal, fugiu o nome. E questão de mitos aí na parte da pneumática. Cara, o principal mito é o que eu talvez acabei de comentar, né? Que tá vazando, tá vazando ali, estão perdendo. Cara, deixa, é de graça, né? A gente não tá gastando nada, o ar bem da atmosfera é de graça. Isso daí. Mas não é, né? É o principal mito, né? Que confunde muitas pessoas, né? De achar que o ar, né? Ele é gratuito, mas não. Ele custa muito caro. Esse talvez é o principal mito. Hein? E dentro, por exemplo, nós falando aí da parte de engenharia, dos caras que nem aqui nos nossos acadêmicos aqui da Uniarp, né? O cara fica 5 anos ali, sim, vai se formar, ele tem uma disciplina ali que vai falar da pneumática, né? Sim. E vai aprender ali a base da pneumática, funcionamento, os tipos de válvula, tudo, os Sim. sistemas. E ele vai sair daqui, né? Certo? Uhum. Você, na tua vida profissional, né? Que você é do Rio de Janeiro, veio parar em Caçador. Então, era uma associação que eu queria que você fizesse, porque às vezes ele acha que, como você falou, vai sair da academia e vai focar em determinada situação, e às vezes não é assim que acontece, né? Não, é exatamente, né? A engenharia em si, né? Tecnólogo, enfim, o mercado é bem amplo, né? O mercado é bem amplo. Eu dou como exemplo, né? Eu, quando fazia faculdade lá,
Eu achava que eu ia me formar, ia estar dentro de uma fábrica, ia ficar dentro de uma fábrica, ou depois ia abrir uma empresa minha, né, no futuro, enfim. E nem imaginava que tinha esse universo, né, da área comercial, né, a parte comercial e técnica, né, barra técnica. E na faculdade, sim, infelizmente, né, até mesmo por conta até da grade, né, que é muita coisa, a gente tem, eu acredito que é uma matéria de pneumática, né? E até na minha época, eu digo por experiência própria, eu não imaginava o tão importante que era a pneumática, né? Igual eu comentei, imagina, 99% das fábricas tem pneumática, precisa de profissionais de pneumática, que entende de pneumática, né? E na faculdade eu só tive uma matéria onde não tem como, né? O conhecimento acaba não sendo muito amplo ali, né? E eu fui aprender pneumática no mercado, quando eu entrei no mercado. Eu trabalhei alguns anos no Rio de Janeiro com uma empresa, que era uma distribuição da Bosch Rexroth, né? Então lá eu já atuava com a parte eletrônica de automação, mas também atuava já com a pneumática, né? Então foi ali onde comecei a entrar no universo e entender o tanto de mercado que tinha, né, para atuar, né, principalmente na área comercial técnica como especialista de vendas, né? E em 2019, quando meio que eu já enjoei do Rio de Janeiro, eu falei, cara, aqui, por mais ter minha família, amigos, né? E vou olhar um pouquinho para a câmera ali. Vai lá? Por mais que amigos, enfim, família, né? Eu já queria vir para cá, né? Porque na própria Bosch, Rexroth, eu fiz um treinamento aqui em Pomerode, aqui em Santa Catarina. Uhum. E eu falei, cara, os pensamentos que eu tinha na época, eu tava estudando alemão, cara, já estudando alemão. Vou me mudar para Alemanha e tal, né? Aquela coisa, né? Garoto novo. E foi onde eu percebi que eu não precisava mudar para Alemanha. Eu falei, cara, tem Alemanha aqui, cara, em Santa Catarina? Não, cara, eu vou vir para Santa Catarina. E pela outra empresa eu não consegui vir, né? E foi onde eu comecei. Falei, cara, vou começar a estudar o mercado. Aí surgiu uma vaga pela SMC, né, onde é uma empresa que eu sou muito grato, né? Uma empresa que eu tenho um carinho enorme. E era para caçador, cara. Acredite se quiser, uma vaga para caçador. Eu falei, cara, vou me inscrever, né? Deve ser perto de Pomerode, ali do lado e tal, né? Nem olhei nem o mapa e tudo, né? E me chamaram, cara. Me chamaram. Eu falei, tá, eu vou. Aí depois que eu vi o real desafio, né? Caçador, uma cidade, né, no meio oeste catarinense, né? Bem afastado e tudo. Mas eu encarei o desafio, cara. Então, pra você ver, né? Que realmente eu lá do Rio de Janeiro, eles não encontraram gente aqui, em Caçador e nas redondezas. Porque há muita falta de profissionais no mercado nesse formato, né, de consultoria técnica, especialista em vendas, né? Então foi onde eu aceitei o desafio, né? Conheci a minha esposa, né, a Maine, né? E fiquei um ano, né? Aí depois eu fui realocado a Joinville, fiquei mais um ano pela SMC. E depois eu fui para Criciúma, Orleans, né? Fiquei em Orleans, perto de Criciúma. Fiquei alguns meses ali, cara, atuando no mercado, né? Atendendo a indústria, trazendo soluções, enfim. E foi onde que surgiu uma vaga em Chapecó, né? Para atuar pela Festo. Aí, para ficar perto de Caçador, né? Eu acho que isso daí é uma coisa, né? Quem vem para Caçador conhece Caçador, não quer sair, cara. Tem uma coisa aqui. Né? E realmente é uma cidade muito boa, cara. Eu vou te falar, eu sou fã número um. Tu é caçadorense também? Sou natural. Fã número um de vocês, cara. Porque o que foi legal, até cortando um pouquinho da festa, eu me senti em casa, cara. Me senti em casa. Foi bem acolhido. Nossa, fui muito bem acolhido, né? E eu me senti em casa. Daqui a pouco ia pra um barzinho, alguma coisa assim, cara, carioca. Eu ia pro mercado carioca. Galera, sem conhecer, vai brincando, já vai chamando carioca, né? Cara, me senti em casa, né? Lá no Rio de Janeiro era assim, eu tinha muitos amigos, né? E eu faltava isso, eu sentia essa falta, né? Mas aqui em Caçador conseguiu suprir, né, essa necessidade que eu tinha. Depois conheci a Maíne, enfim. Fui fazendo outras amizades, né? Enfim, aí voltando
para festa, surgiu essa oportunidade em Chapecó, eu vim, cara, aí fiquei atuando 4 anos, né? Pela festa, atendendo também a indústria local, os fabricantes, trazendo tecnologia, inovação, e foi muito bacana. Não é à toa que depois disso surgiu uma oportunidade. Hoje eu sou gerente comercial de uma empresa que é referência em Chapecó, também no Brasil, não atuando com pneumática, né? Mas como já tinha alguns anos aí que eu já atuava, mais de 10 anos, eu vim tentar passar um pouquinho do conhecimento, né? Viu, Leonardo? Mas o que é, eu acho que o que fica disso aí, que essa tua história que você contou, é que eu sempre falo para os acadêmicos que a engenharia, você tem que olhar, ela vai te abrir muitos caminhos. Sim. Né? É aquilo que você não vai sair dali, às vezes acha que vai ficar numa mesa com o teu computador, vai fazer um desenho, vai fazer um projeto, Não, e vai te abrir uns horizontes. Veja, você está na área de vendas, olha da onde que você veio, né? Pela pneumática, o conhecimento que você tinha, e aqui a região carente, sim, né, nessa área, de profissionais nessa área, e você veio aí atender uma demanda do mercado, né, que te abriu outras portas, enfim. certeza. Daí você já veio para Caçador, já gostou da cidade, Aham. já constituiu família, né? Porque que o Leonardo fala da Maíne, que a Maíne é nossa colega aqui na Uniarp, né? Aham. Coordenadora aí do curso de E automação. automação, né? Então você vê como as coisas vão acontecendo. Então tem que estar preparado, né? O mercado ele vai exigir de você alguma coisa e você tem que estar pronto para oferecer aquilo para o mercado. Exatamente. Né? Que foi no teu caso, né? Que daí Com certeza. mudou a tua trajetória de vida, mudou Mudou, todo o cara. cenário, né? Cara, mudou tudo, mas eu não me arrependo nenhum segundo, cara. Foi muito bom, né? Por mais que tenha dificuldade, a minha família ainda mora lá, mas aos pouquinhos tô tentando convencer para trazer para cá, né? Mas não me arrependo, cara. Nenhum segundo, foi muito bom, né? E é o que tu falou, eu pensava, vou me formar, vou ficar dentro de uma fábrica e tudo, mas não, o mundo foi me puxando para a área comercial, foi onde eu entendi que havia uma oportunidade, cara. Hoje, a galera que se forma com esse foco também, óbvio, continua com foco na indústria, enfim, mas é uma área que necessita muito. Eu te dei um exemplo mais cedo, a gente conversando antes das filmagens, que hoje eu sou gerente comercial, eu tenho uma equipe ali de aproximadamente 20 pessoas, e, cara, a todo momento eu quero gente para contratar. A gente tem uma dificuldade, a gente às vezes fica vaga ali 2, 3 meses e a gente não encontra profissionais de vendas, especialistas técnicos em vendas, né? E não sei se eu posso comentar, a questão de salário é importante. Era outra coisa também que eu não tinha conta. Eu falava, cara, o vendedor, o cara vai vender, cara, tem que ganhar pouco, cara. São salários altos, cara. Mas você tem que ter o conhecimento técnico, né? Tem que ter. Para você saber vender, você tem que saber o que está vendendo. Não, você tem que ser um consultor ali para você indicar o melhor equipamento. Exatamente. Na condição certa, né? Então. Exatamente. Até porque tem essa grande responsabilidade. Eu vou dar até um exemplo ali. Torfesma. Torfesma é um fabricante de máquina que fica ali em São Miguel do Oeste. Eu acredito que, se não é, em breve vai ser talvez o maior fabricante da América do Sul. E tá aqui do lado, tá ali em São Miguel do Oeste. Sim. Ninguém dá conta. E pensa, a gente já participou de projetos ali que tivemos que dimensionar em 1 milhão, meio milhão em equipamento. Imagina você erra um dimensionamento desse, você não tem a capacidade de fazer um dimensionamento correto. A gente está falando de tecnologias que provavelmente são importadas, né? Que eles aguardam 2, 3 meses para chegar. E eles também têm um prazo de entrega deles. Então, se você erra uma especificação dessa, olha o compromisso. A gente está falando de tecnologia minha, 500 mil, mas de equipamento que eles vão vender, 5, 6 milhões. Então, se eu errar uma especificação dessa, eles vão atrasar o salário dos funcionários, ou dependendo da empresa, pode até falir. Então, é uma função de muita responsabilidade que, sim, você tem que treinar, tem que ter muito conhecimento técnico, você tem que estar sempre preparado. Né? Eu acho que a grande sacada disso é o profissional, o engenheiro, geralmente, que é muito procurado na área, não só como você foi para um outro ramo, Sim. Né? Mas você tinha o conhecimento que você adquiriu Claro. lá no teu estudo, te deu potencial para você
né, executar a tua função. Então, acho que é isso que tem que ficar, né, de tudo, é que você tem que se preparar, você tem que estudar, que vai te abrir uma oportunidade, vai abrir um caminho, né? Sim. E você vai estar preparado, e daí vai te dar uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, que lá na academia, né, nas disciplinas que você estudou e tal, aquilo ali vai te gabaritar para você ter aquela linha de raciocínio, trabalhar dentro daquilo e dar o respaldo necessário. Com certeza, com certeza. E conforme eu comentei, né? Hoje eu sou gerente comercial da Soma Solution, uma empresa que é um mercado totalmente diferente, é codificação industrial, rastreabilidade e também segurança alimentar, porém todas as tecnologias se conversam, né? Então é um equipamento que é de codificação, mas dentro daquele equipamento tem pneumática. Então, e é o que tu falou, as oportunidades também vão acontecendo. Na Festo, eu trabalhava de forma híbrida, então atendia o mercado e atendia também a Soma Solution como um gestor de canais ali. Então eu dava o suporte, porque eles eram distribuidores da Festo. Então, por exemplo, o seu Gilberto, ele é o diretor, ele conheceu o meu trabalho, confiou em mim e me deu essa função como gerente. Então as portas vão se abrindo conforme você vai estando preparado, né? É isso aí. Então, tua mensagem final aí para os acadêmicos que nos assistem, né, teu conselho, né, aquilo que na caminhada profissional do engenheiro aí. Bom, o conselho final que eu dou é realmente que vocês se empenham ali no campus, na universidade, se empenham cada vez mais, né? Porque realmente o mercado é bem amplo, a automação ela não é a profissão do futuro, é a profissão do presente e futuro, né? Então, realmente tenham ciência que tem que dar ênfase a todas as tecnologias que você estuda, tanto pneumática, tanto elétrica, controle de automação, né? E sim, não achar que, por exemplo, é pneumática, é uma matéria só, não tem tanta importância. Sim, tem muita importância. Como comentei aqui, 95%, 99% das indústrias têm a pneumática e falta profissional para o mercado. Mas talvez o recado mais importante é ter coragem, né? Tenham coragem, aceitam o desafio e vão para cima, cara. É isso aí. Muito obrigado aí, Leonardo, por estar aí conosco, né? Compartilhando aí da tua história e falando da pneumática aí, né? Das experiências. Então, esse foi o nosso EGCast. E o que fica, eu acho que de tudo essa conversa é que só tem uma maneira de você conquistar o teu espaço, é você estudando, se qualificando, estando preparado. E isso você vai encontrar aqui nas engenharias da Uniarp, engenharia elétrica, engenharia mecânica. Então venha para cá, venha conhecer, né? Se você não conhece, ainda é nosso convidado. Vim fazer um tour aqui, conhecer nossos laboratórios, que vai te dar a qualificação para você, né, o Leonardo, uma mudança de vida totalmente, mas porque ele estava preparado, ele tinha o conhecimento. Senão, ele ia ficar para trás no mercado de trabalho. Então, esse é o grande diferencial. E o que você aprende que está aqui dentro da tua cabeça, ninguém vai tirar de você. Pode ter certeza. Então, venha para a Uniarp. Foi nosso EGCast de hoje. Fiquem todos em Deus e até o nosso próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal. Valeu, Leonardo. Opa, tamo junto.